Olá, sou Thiago Henrique, faço parte do departamento técnico da Valplay e hoje a Valplay traz mais uma dica para vocês reparadores. Olá amigos da UMEC, hoje eu vim falar de um problema que é bem comum nas oficinas, porém alguns reparadores ainda têm uma certa dificuldade, né, na solução desse problema. Ocorre o seguinte: na câmera da carcaça da válvula termostática da linha Zetec Rocan, né, quando há um entupimento do radiador do sistema de aquecimento, né, ou mesmo um vazamento do próprio radiador, né, o mecânico acaba colocando tampões nas saídas do aquecedor da carcaça, né, e isso é errado. A câmera primária dessa carcaça ela está ligada diretamente com a câmera secundária. Fazendo isso, tampando essas saídas aqui do ar quente, você está retardando o tempo de abertura da válvula, né? Isso provavelmente vai causar um aquecimento maior do motor e um desajuste, né, na abertura da válvula, né? O correto é fazer a manutenção trocando o radiador do aquecedor, mangueiras, o procedimento necessário realmente para sanar o problema, e não colocar tampões na saída do aquecedor, que isso vai te gerar um problema maior ainda. O veículo vai sair da sua oficina e vai retornar daqui uns dias com uma temperatura do carro lá em cima e você vai ficar sem saber o que é. Quando na verdade é só remover os tampões e fazer a manutenção certa, que é o sistema do aquecimento do carro. Ok? Essa foi mais uma dica da Valplay, né? Qualquer dúvida, entre no nosso site ou no contato pelo telefone. Obrigado. Olá, alunos do Universo do Mecânico, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu MEC, o seu Universo do Mecânico, iniciando mais uma semana de aula, hoje, terça-feira, aula de número 52 de 2014, aos amigos todos, alunos que estão nos acompanhando, Diomedes lá de Brasília, já está linkado, Alessandro Tomás também manda um abraço, Edu Pereira, Giba Brás, Givanildo, Ismael Peloso, Zelmir, lá de Piauí, João Pedro, Leandro Luft, Magno Bertoldi, Marcos Gutierrez, Pedro Jerônimo, pessoal lá de Timóteo, Minas Gerais, Sérgio Cunha Júnior, um grande abraço, um abraço muito especial, pessoal lá de Fortaleza, Ceará, né, e todo o Nordeste. Estive recentemente agora no final de semana na Autop, uma feira muito grande no Ceará, Fortaleza, onde pude ministrar alguns treinamentos. Um grande abraço a todos lá também do Nordeste brasileiro. Bom, aula de hoje de número 52, vamos falar do Fiat Uno Vivace 1.0 Flex, injeção eletrônica Marelli e AW7GF. Hoje o nosso 7º encontro, a aula sobre sensor, parte 4. Então, finalzinho da aula sobre sinais de entrada deste Uno Vivace, né? O novo Uno, também assim chamado aqui no seu Universo do Mecânico. Bom, aula passada, o assunto abordado foi Uno Vivace, né? Falei dos sensores lambdas e o sensor de detonação, então 3 peças em uma só. E na aula de hoje falaremos sobre sensor do pedal do acelerador, sensor de posição da borboleta e o VSS, o sensor de velocidade do veículo. Tirando aqui uma dúvida do Diomedes referente ao Focus, final da aula eu respondo para você, para todos os alunos do MEC também, uma aula sobre, aula de quinta-feira, que é do Focus, uma dúvida sobre o Ford Focus para todos vocês. Legal? Telinha de introdução. Fechando as aulas sobre os sinais de entrada, veremos hoje os sinais que permitem o controle eletrônico da borboleta aceleradora e ainda o sinal de velocidade do veículo. Então, todo controle de pedal e corpo eletrônico existe o quê? Não é uma ligação direta, existe uma passagem pela ECU, pela unidade de controle eletrônico do motor. É ela que gerencia essa abertura. Não é porque pisou tudo no pedal que vai abrir totalmente a borboleta aceleradora. Existe uma correlação, ou seja, um
mapeamento ainda no meio desse caminho. E também um importante sinal de velocidade do veículo, né? É um veículo que trabalha em rede, né? Temos uma rede CAN de comunicação, então o sinal de velocidade é importante para o painel, é importante para o computador de bordo, mas também é importante para a unidade de injeção eletrônica e ignição mapeada do veículo, a ECU de gerenciamento do motor. Ok? Então vamos a esta aula. Boa aula a todos. Participem, enviem suas dúvidas, perguntinhas. Telinha de vocês. O veículo Uno Vivace, né? Motor 1.0. Também podemos ter o motor 1.4, tá? Quando tem alguma diferença técnica, eu já vou abordando para vocês, tá? Quando tem alguma diferença, principalmente na parte de bobina vai ser diferente. Então, em nosso treinamento de bobina de ignição, vai ser bem diferente a tela mostrando a bobina do 1.4 e a bobina do 1.0. Então o Vivace usa o motor 1.0 e o 1.4 é o chamado EVO, né? EVO, ok? Vamos lá. Na tela, a diagramação da nossa aula e observem, ticado todos os sinais de entrada para ECU, sensor de fase, MAP, rotação e PMS, temperatura do motor, lambdas, detonação, temperatura do ar, posição do pedal, borboleta e o VSS. E os atuadores, né? Semana que vem já iniciamos os atuadores, ar-condicionado, eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica e o sistema de partida frio neste veículo 1.0 Flex. Telinha de detalhes para vocês. Para ECU controlar a abertura eletrônica da borboleta e assim permitir a correta entrada de ar no motor, precisa de um controle preciso da intenção do condutor, que é determinada pela posição do pedal. Pessoal, sempre tenham em mente o seguinte: como que é feito o gerenciamento do motor? Como que se calcula quanto que vai injetar de combustível, quanto que vai ser o avanço da ignição? Ah, claro, é pela rotação do motor. Mas qual peça, pensem bem, qual peça, mecanicamente falando no motor, controla a rotação do motor? É a borboleta. Por quê? Se ela estiver fechada, quase que não entra ar, ou não entra nada, o motor morre. Se estiver levemente aberta, entra um pouco de ar, vai ficar em marcha lenta. Se estiver plenamente aberta, entra muito ar, vai ficar em alto giro. Agora, como que é controlada essa borboleta? É pela ECU. Como que ela controla? O fator principal, predominante, é o pedal do acelerador, ou seja, a intenção do condutor, como que ele quer dirigir, como que ele está dirigindo. Por isso, esse sensor, que vou abordar para vocês a partir de agora, é muito importante. Ele identifica a intenção do condutor, se ele quer correr, acelerar forte, alta rotação, quer fazer uma troca de marcha, uma dirigibilidade em baixa rotação para ficar mais econômico, aproveita mais o torque do motor, não aproveita o torque do motor, ou seja, bem relativo em relação à intenção do condutor. Essa é a intenção, ou seja, falar sobre o sensor do pedal do acelerador. Telinha de vocês mostrando a localização. Claro, né? Ele não fica no compartimento do motor, ele está onde? Dentro do veículo, né? Então na foto aparece o círculo em vermelho, só para identificar que não está ali no motor, né? Está dentro do veículo, é no pedal do acelerador que temos este sensor. Então, falar da localização, um sensor que indica a intenção do condutor, seja deixar o motor em lenta, em baixa, média ou alta rotação, é feita através do acionamento do sensor do pedal do acelerador dentro do veículo. Então, primeiro, está dentro do carro, não está no lado do motor. Bom, pode ser um lado bom ou um lado ruim, né? O lado bom é que ele está mais protegido, né? O lado ruim é que carros de enchente pega água nele facilmente. Lavagem de estofamento, pega água nele facilmente.
instalações de alarme, né, de sistemas de som, sistemas de monitoramento, né? Ou seja, tudo pode passar por ele ali. Então também tem que tomar um cuidado muito forte nessa questão de instalações, né, no veículo, porque o chicote do sensor está ali bem fácil de ser danificado. Então em lavagem interna do carro é bem comum termos problemas. Legal? Vamos ver o sensor? A peça em si? Eis aqui a peça em si na telinha de vocês. Mas podem falar, peraí, Scopino, isso é o pedal do acelerador, ó, a pedaleira, a haste, um suporte. Faltou só ter o cabo aí. Faltou só ter o cabo. Não tem o cabo, né? É um componente de funcionamento eletrônico. Temos ali duas pistas resistivas, uma mola que retorna o pedal, né? Toda essa alavanca e o próprio pedal. Ou seja, não tem só o sensor do pedal. Existe todo este conjunto. É uma pedaleira inteira para se falar sobre a intenção do condutor em acelerar o motor. Vamos lá. O sensor. Trata-se de um potenciômetro duplo comandado pelo pedal do acelerador, que é o próprio cursor dos sensores, e envia em forma de tensão elétrica para ECU a intenção do condutor em relação à dirigibilidade. Ou seja, a alavanca do pedal do acelerador, onde tem a pedaleira, aquela alavanca, na ponta dela está o quê? O cursor. Como se fosse, né, o cursor de uma boia de tanque de combustível. Sim, é o cursor ali. Ou seja, conforme pisa no acelerador, esse cursor vai percorrer a pista resistiva. Em descanso está aqui. Conforme vou pisando, vai parar para o outro lado. Soltou o acelerador, retorna. Piso o meio acelerador, para no meio. Piso tudo, até o final. E assim nós temos nessa pista resistiva linear diferenças de valores em tensão elétrica. Ou seja, o sensor em si do pedal do acelerador não diz em graus quantos graus está aberta a borboleta. Ah, está 0 grau, borboleta fechada. Está 50 graus. Está totalmente aberta, está 100 graus. Não fala em graus. Se fala sempre em tensão elétrica. Quem transforma essa tensão elétrica em graus de abertura para mapear o sistema é a ECU. Ela recebe em tensão e converte isso em graus, que você acompanha no scanner, por exemplo, né? Mas é a ECU que faz esse controle. Ela que recebe, ela que entende o que o sensor envia e transforma isso em intenção do condutor. Então observem que o sensor em si é uma peça bem simples, mas o seu funcionamento, a sua, função é muito importante. Muda totalmente o mapeamento do sistema, tá? Tem até, pessoal, existe até formas de você mudar isso, essa questão de tensão do sensor de pedal, para o veículo ficar mais esperto, mais esportivo. Sim, em competição se faz isso. Você muda a forma de resposta do potenciômetro para você ter o quê? Respostas diferentes. Já vi isso em competições, em carros de profissionais para competir. Se muda a tensão de resposta e a forma de resposta do pedal do acelerador, que é eletrônico, tá? Para se ganhar alguns cavalos, algumas velocidades, alguma velocidade um pouco mais rápida, alguns segundos, nas respostas de aceleração. Claro, falando disso em nível de competição, tá? Não é o nosso caso de manter sempre o pedal com seu mapeamento original, respostas originais, para não se ter problemas. Bom, ligações. Vejam, onde está o sensor do pedal do acelerador, claro, dentro do carro, ali embaixo, junto com o pedal ao lado do pedal do freio, o pedal da embreagem, É a forma de entender o condutor do carro, Quais as ligações, e são muitas, são muito importantes,
desse sensor do pedal do acelerador. Vejam, são 6, eu disse 6 fios. 6 fios, pessoal. Sendo, nós temos 2 potenciômetros, nesses 6 fios teremos o quê? 2 respostas, 2 positivos e 2 aterramentos. Um para cada sinal, um para cada potenciômetro. Então temos nessa descrição o S1 e o S2. S1, sensor 1, o sinal potenciômetro 1, o S2, sensor 2, a pista 2. Por que 2 pistas, 2 respostas? Trata-se de um sensor de segurança. Ou seja, é muito importante para a ECU identificar o pedal do acelerador. Então temos o S1 e o S2. Ou seja, com um dos dois já funciona. Mesmo que seja em emergência, mas já funciona. Por isso que temos 2. E os 2 com alimentação positiva e negativa isolada. Só vejam os pinos, ó, do 1 ao 6, ó. Todos os bornes, os pinos lá da ECU são diferentes, ó. B37, 36, 58, 22, 23, 59. 6. Todos diferentes. Nem positivo é compartilhado, nem negativo é compartilhado. Ou seja, é como se nós tivéssemos literalmente 2 sensores. Só que eles estão na mesma peça e eles usam mecanicamente o mesmo cursor. Senão tinha que ter 2 pedais, né, do acelerador dentro do carro, né? Não ia dar certo isso. Então eles usam o mesmo cursor, mas positivo, negativo e resposta são isolados. Bom, pino 1 ligado ao B37 é o positivo do sensor 2. Pino 2, B36, positivo do sensor 1. Pino 3, já resposta, né? Ó. Pino 3, B58, resposta do sensor 1. Pino 4, B22, aterramento do sensor 1. Pino 5, B23, aterramento do sensor 2. E pino 6, B59, resposta do sensor 2. Claro, num aspecto rápido de teste, até mesmo para se ganhar tempo, as respostas, né, pino 3 e pino 6, são os mais importantes para a gente. Ou seja, aqueles que a gente tem que focar e olhar com mais detalhe. Caso não tenha resposta no S1 ou no S2, né, os pinos 3 e 6, aí nós trabalhamos nos positivos e negativos. Caso não tenha. A nível de teste, pessoal, vá direto à resposta. Por quê? Ó, com o multímetro na resposta, pino 3, pé solto, acionou. Tem que ter a variação, que vocês vão ver a tabela já já. Pino 6, pé em repouso, acelerou. Tem que ter a resposta. Deu a resposta? Beleza. Eu só peguei 2 pinos de resposta e já matei. O sensor tá bom. Agora, quando não dá a resposta, aí sim, vou para o positivo e vou para o negativo. Se tem positivo e negativo, opa, defeito é o sensor. É o pedal. Se não tem ou positivo ou negativo, eu tenho que ir atrás desse chicote ou do próprio módulo para descobrir onde está a falha. Ok? Entendido esse diagnóstico? Porque sempre é a resposta, pessoal. Coisa básica. Como que eu testo uma lâmpada de farol? Vejo se ela está acendendo. Não é mais fácil? Ou eu vou ver o positivo, vou ver o negativo, agora vamos ver se a lâmpada acende. Pessoal, temos que ser o quê? Ó? Práticos, rápidos. Eu não vou perder tempo vendo o positivo e vendo o negativo. Vou direto na resposta. Tá? Como a lâmpada. Como que você testa uma lâmpada de freio? Ah, liga a chave, pede para alguém pisar no freio, olha lá. Acendeu a lâmpada? Acendeu. Tá boa. Se a lâmpada acendeu, é porque tem positivo, tem negativo. Primeiro eu vou na resposta. Ok? Nesse caso, pego o pino 3 e o pino 6 e vejo os valores. Não deu um dos dois, aí eu vou para o positivo e vou para o negativo. Mesma coisa da lâmpada. A lâmpada não acendeu? Opa, a lâmpada está queimada? Não. Tem positivo? Tem negativo? Tem positivo e tem negativo. Então a lâmpada está queimada.
Não precisa ficar olhando só a lâmpada. Confiro, tem positivo e negativo? Então, e a lâmpada não acende, onde está o defeito? Na lâmpada. E assim você ganha tempo no raciocínio, tá ok? Vamos lá. Funcionamento. Como que funciona esse cara, então, aí, ó? O pedal do acelerador. Como que ele funciona na prática? Vamos ver. Telinha de funcionamento para vocês. Com uma alimentação positiva da ECU e negativa, temos a resposta de cada sensor de acordo com a posição do cursor. Com a posição do cursor, né, que é o próprio pedal do acelerador, ligado à pista resistiva dos sensores. Então temos sensor 1, sensor 2. Pista resistiva 1, pista resistiva 2. E valores diferentes. Aqui vamos ver já já, tá? Na telinha de valores para vocês. Os valores são diferentes. Ou seja, nós temos o quê? Uma forma de sempre estar atuando e conferindo o tempo todo para que tenhamos sempre o quê? A certeza que o valor está correto. Vamos lá, telinha do scanner para vocês, ó. Olhando aqui no scanner, valores. Olhem que interessante, ó. Alimentação positiva, né? Nós temos o porcentagem da borboleta na primeira linha, não é o caso agora. Potenciômetro da borboleta, posição do acelerador. Olha agora, ó. Valor do sensor 1 do acelerador. 750 milivolts. Valor do sensor 2 do acelerador, 703 milivolts. Ou seja, ambos estão com um valor bem baixinho, né? Ó. Seria 0,7 volts, né? Em ambos os casos, tá? E um pouco mais para baixo, a posição do acelerador 1 está considerada como A e a do acelerador 2 considerada como D. Ou seja, quem que a ECU está usando para mapear essa intenção do condutor? Pessoal, com a telinha do scanner, chave ligada, eu consigo levemente acelerando acompanhar as mudanças. Claro, não é uma precisão absurda, tá? Não é uma precisão a nível de osciloscópio, por exemplo, de jeito nenhum. Mas já é algo que é possível ser feito a nível de testes. Porque eu já tenho a resposta na tela do scanner. Então, chave ligada, motor parado. Eu vou acelerando levemente e acompanho a mudança, o aumento desses números na telinha do scanner. É possível fazer esse tipo de visualização, essa interpretação do sinal até com o scanner. Não é preciso. A precisão vai ser com o osciloscópio, tá? Mas por aqui dá para ter uma boa noção como que está esse funcionamento, como que está essa forma de atuar em si que nós temos da ECU na leitura do sensor de posição do pedal do acelerador. Observem que o que eu marquei aí, ó, valor do sensor 1, acelerador, valor do sensor 2, acelerador. Ou seja, formas de acelerador e não borboleta. Borboleta é lá no corpo. Vamos ver já já sobre a borboleta, tá? Isso aqui é só acelerador, beleza? E o sinal? Como que vemos esse sinal então? Via scanner podemos ver os dois potenciômetros e inclusive fazer simulações apenas com a ignição ligada, acionando o acelerador lentamente e observando os sinais dos sensores, né, no scanner. São dois sinais de pedal do acelerador que você enxerga no scanner. E os valores reais em volts que eu possa medir lá no pedal, pegando lá os pinos 3 e 6, estão lembrados? São as duas respostas dos 6 fios que nós temos no sensor. Vamos ver então. Podemos ver os valores ali. E são importantes valores, ó. Posição do pedal e a tensão. Vamos lá. Posição do pedal, temos livre e acionado, ou seja, sem pisar no acelerador ou totalmente acionado. E a posição do sensor 1, sensor 2. Lembrando que
Como que eu testo? Está em tensão elétrica. Chave ligada, motor parado. Ok? Se está em tensão elétrica, pessoal, é o quê? Chave ligada. Motor parado para o motor não acelerar muito, né? Quando a gente pisar no acelerador. Então, chave ligada, motor parado. Sensor 1, pedal livre, 1 volt. Sensor 2, pedal livre, 4,5 volts. Sensor 1, acionado, 4 volts. Sensor 2, acionado, 3 volts. Ou seja, o sensor 1 ele avança de 1 a 4 volts e o sensor 2 ele recua de 4,5 para 3. Tá? Isso é do pedal, pessoal, não é no scanner. Aquela tela anterior que vocês viram do scanner já tem alteração, já tem adequação do scanner que a ECU está interpretando. Esse valor aqui é lá, ó, na peça, in loco, no local, na peça, ok? Só para não gerar dúvidas em relação aos valores aqui e aos valores no scanner. Então isso aqui é o valor de resposta. Sensor 1 vai de 1 a 4 volts, sensor 2 de 4,5 a 3 volts, belezinha? Muito bem. Aqui o painel de instrumentos para vocês, sempre de olho, né, no painel, ilusão anomalia no painel. E vamos a mais uma dica nesta aula aqui no seu Universo do Mecânico. O sinal do sensor do pedal do acelerador pode ser testado no osciloscópio para uma verificação mais precisa de suas pistas de respostas. Assim, é possível identificar verdadeiros buracos nessas pistas. No osciloscópio você enxerga o quê? Toda a pista resistiva nos mínimos detalhes. Então você consegue enxergar até falhas. Pessoal, na prática, no dia a dia, muito, mas muito raro trocar pedal do acelerador. Ah, eu já troquei um. Tá. Conte aí na mão quantos pedais você já trocou. Numa mão só. Não precisa nem usar as duas mãos. É muito raro, tá? É muito raro. Pode acontecer? Claro, mas é difícil. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula, ao espaço dos nossos patrocinadores e volto na sequência falando sobre sensor da borboleta aqui no seu UMEC. Olá, meu nome é Jorge Ferreira, sou consultor técnico da JE e responsável pela área de assistência técnica. Hoje eu vou trazer algumas dicas de aplicação dos produtos da JE para você. Olá, dica de hoje sobre a carcaça da válvula termostática do motor Zetec Rocan, dos veículos Ford Fiesta, linha Fiesta basicamente, EcoSport e alguns Focus 1.6. Quando você vai trocar essa peça, geralmente ela vai trocar porque ela quebra esses dutos aqui devido a ressecamento. Então se faz necessário troca, substituição de toda essa peça. Quando você for aplicar a peça no lugar, você preste atenção quanto à corrosão nessa parte aqui no cabeçote. Se houver corrosão no cabeçote, muitas pessoas pegam e colocam silicone aqui, o que não é recomendável fazer. Porque se estiver corroído no cabeçote, o que vai ocasionar? Vazamento prematuro de água. Pode acontecer em alguns meses, como pode acontecer em dias ou até semanas. Mas é necessário que você observe muito bem se essa parte aqui do encosto da carcaça no cabeçote do motor, se ela não está corroída. Se ela estiver corroída, então se faz necessário remover o cabeçote e mandar para a retífica para se fazer um reparo. E um detalhe importante, que é da tampa da carcaça da válvula termostática. Ela vem com 2 anéis no joguinho, no kitzinho, vem 2 anéis. O anel mais grosso é para essas tampas plásticas, que é do motor somente a gasolina. O anel mais fino é do motor flex, que é a carcaça de alumínio que tem o sensor de abertura da válvula termostática.
Então é necessário que você faça essas verificações para que você possa fazer um serviço bem feito. Tudo bem? Espero que essas dicas técnicas tenham ajudado vocês a estar aplicando melhores os produtos, estar resolvendo os problemas do dia a dia da oficina. E qualquer dúvida, entre em contato pelo site, pelo e-mail ou pelo telefone da JE. Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, retornando agora com a nossa segunda parte da aula, o nosso segundo tempo desta aula do Nuvivace, a última aula sobre os sinais de entrada, sobre os sensores desse sistema. Falei já sobre o pedal do acelerador, agora, claro, faz parte, é uma continuidade desse conhecimento, falar sobre borboleta, ou seja, os sensores de posição da borboleta aceleradora. Se nós temos o pedal do acelerador, o sensor que indica a intenção do condutor, temos na borboleta um atuador que vai abrir a borboleta conforme o mapeamento do módulo. Mas também temos dois sensores que dão o retorno da informação para este módulo, ou seja, informa qual é a posição angular dessa borboleta, do eixo da borboleta aceleradora. Aqui a peça já circulada em vermelho, na telinha do motor 1.0 deste Uno Vivace para vocês, estão vendo aí, fácil localização, né? Porque é o próprio corpo de borboleta em si, né? Então temos ali dentro o sensor duplo de pedal, né, da borboleta, o sensor duplo do sinal da borboleta, TPS, ok? Dentro do carro pedal, no corpo o TPS. Vamos lá, a teoria desta borboleta. Além de ser atuador, esse componente também é sensor, ou seja, em uma mesma peça temos o controle, né, eletrônico da abertura e passagem do ar e um sensor duplo de indicação da posição da borboleta aceleradora. Então, está no corpo, não é vendido separado. Neste motor, esquece. O TPS é o corpo de borboleta. Já digo de cara para vocês, 2 trocas desse modelo eu já fiz. 2 trocas com falha na pista do sensor de borboleta. 2 trocas reais, falhas reais do dia a dia, tá? Teve que ser trocado o corpo de borboleta. Não era chicote, não era pedal, era falha no sensor da borboleta, o TPS. Não vem separado, tem que trocar o quê? O corpo completo, tá? É algo em torno de R$900 esse corpo de borboleta, tá? Pelo menos quando eu troquei era este preço, tá? E ele é duplo. Então a peça, para vocês já ficarem atentos, que está já apresentando defeito, apresentando falha, ok? Resposta em volts. O que significa dizer que nós temos uma resposta em volts? Significa dizer que quando se fala em graus da borboleta aberta, está tantos graus aberta, esquece. Quem calculou esse grau foi a unidade de comando. Por quê? O sensor TPS, ele só dá resposta de uma forma, em tensão elétrica. A única forma que o sensor dá resposta para ECU é em volts, é em tensão elétrica. Qualquer outra, né, forma que aparece no scanner é a ECU que fez a conversão, ok? Posição de marcha lenta, posição de plena carga. Quem colocou isso no scanner, que aparece no scanner, foi a ECU, foi o módulo da injeção, porque o sensor em si, ele só envia em tensão elétrica, tá? Então a resposta sempre vai ser em volts. Vamos lá. É possível ver pelo scanner ou mesmo diretamente com o multímetro a resposta das 2 pistas do sensor TPS, ou seja, ligados ao eixo da borboleta, temos 2 pistas que enviam resposta para a ECU. Então, quando você fala em sensor de borboleta, porque mecanicamente o eixo da borboleta
que é acionado pelo atuador para abrir a borboleta, mecanicamente o eixo, além de estar ligado no atuador, também é um cursor. Lembram de novo da boia do tanque de combustível, que tem um cursor para indicar o nível, painel? Mesma coisa, temos um cursor linear aqui, que vai percorrer a pista resistiva. Só que é o seguinte, na ponta desse cursor são duas, ou seja, ele pega duas pistas resistivas independentes. E aí teremos duas respostas. É como se fosse nessa ponta tivéssemos o quê? Dois fios. Sensor 1, sensor 2. Ou seja, TPS1, TPS2. Mas ambos estão na mesma pista, na mesma alimentação positiva e negativa. Só a resposta é que vai ser diferente. Na verdade, o diferente, tá? Vamos ver já, ele é ao contrário. São valores contrários nesta situação, tá? Vamos lá. Leituras, ó. Vejam na tela do scanner as leituras do sensor de posição da borboleta. Vejam, segunda linha, ó, posição da borboleta, 0%. Ou seja, quem determinou esse 0% foi o scanner, né? A ECU que indicou no scanner. Então, a ECU que indicou isso para o scanner está mostrando. Próxima linha, posição da borboleta, 5,6 graus. De novo, foi o scanner, né? Via ECU. Quem comanda a ECU, o scanner só mostra. Terceira linha, depois ali, voltagem da borboleta 1, 765 mV, ou seja, o equivalente a 0,7 volts. Depois, posição da borboleta, 5,6 graus, repetiu. Voltagem da borboleta 2, 4.218 mV, ou seja, 4,2 volts. Pessoal, olhem a diferença, ó. Borboleta 1, 0,7 volts. Borboleta 2, 4,2 volts. Ó, de 0,7 para 4,2. E olhem, a posição da borboleta 2, 5,8 graus. Não mudou o grau, mas olhem a tensão. Como é extremo, uma diferente da outra. É aí que aí se identifica. Borboleta 1, borboleta 2. Muito importante essa característica que você enxerga aqui no scanner. Falar então das leituras. São duas leituras no scanner, uma já convertida em porcentagem de sinal e a outra em tensão elétrica. Então vejam como elas são inversamente proporcionais, dando maior segurança a esta importante função. Então, não é só o pedal do acelerador que é duplo que é importante. O sensor de borboleta também é duplo, também é importante. Só que o do pedal, ele é um duplo completo. 2 positivos, 2 negativos, 2 respostas. O borboleta, ele é um duplo parcial, porque eles usam o mesmo positivo e o mesmo negativo, só temos 2 respostas, S1 e S2. Ligações, então. Já que vamos falar das respostas, né? Vamos falar das ligações. Eis aí o corpo de borboleta eletrônico, esse motor 1.0 do Uno Vivace. Vejam o conector elétrico aqui à direita na telinha de vocês. Conector elétrico pequeno, somente 6 fios. Só que desses 6 fios, 2 são do atuador. Então sobraram para posição da borboleta 4 pinos de resposta, tá? 4 fios. Vamos lá então saber quem é quem desses fios aqui do sensor de posição da borboleta, o famoso TPS, né? São 2? São 2, exatamente. Vamos ver quem é quem. São 6 fios, mas apenas 4 são do TPS. Pino 1, 2, 4 e 6. Opa! Cadê o pino 3 e o pino 5? Segura aí. Pino 3 e pino 5 serão de onde? Da aula de atuadores, porque são do atuador que movimenta a borboleta.
Então 3 e 5 não aparece na aula de hoje. Tá? Pino 1 está ligado ao A02, é a resposta do sensor 1. Pino 2, ligado ao A05, positivo 5 volts para os dois sensores. Pino 4, ligado ao A03, resposta do sensor 2. Pino 6, ligado ao A21, negativo para os dois sensores. Então, de novo, sempre focando nas respostas. Ó, pino 1 e pino 4 são as respostas. É onde a gente vai trabalhar mais em quê? Achar primeiro o defeito por ali. Primeiro na resposta. Depois, ver o positivo e ver o negativo. E os valores em loco, dá para testar? Dá. Posição, TPS e a tensão elétrica. Está em volts? Está em volts, copino. Então, o que? Chave ligada. Ok? Se está em tensão elétrica, chave de ignição ligada. Vamos lá. Sensor 1, com a borboleta fechada, meio volt. Sensor 2, 4,4 volts. Com ela acionada, agora é um pouco mais complicado. Por quê? Eu não consigo acionar a borboleta com ela ligada. Sozinha não. Teria que fazer o quê? Na hora que liga a ignição, aí você abre a borboleta. Ou se você tem scanner, pedir para abrir. Para você fazer o teste. E ver o quê? A tensão com ela acionada. Sensor 1, 4,7. Sensor 2, 0,3. Perceberam? Eles são inversos. Sensor 1 vai de meio a 4,7. Sensor 2 vai de 4,4 a 0,3 volts. Belezinha? Então estão aí os valores do sensor de posição da borboleta, pista 1, pista 2. Mais um sensor na aula de hoje, sensor VSS, o sensor de velocidade do veículo. Vejam a peça nessa foto, ó. Essa foto eu tirei por baixo do veículo, o veículo no elevador, ó. Estão vendo? A coifa do semi-eixo, os cabos de engate e ali o sensor na caixa de câmbio. Sensor VSS, sensor de velocidade do veículo. E claro, nesse carro ele está onde? Exatamente na caixa de câmbio. Vamos lá. VSS. A variação do sinal desse sensor sai do pino 2, atenção, hein? O seu pino central, pino 2 do sensor, são 3 fios, e vai ao pino A22 do painel de instrumentos. E deste painel, que é um módulo via rede CAN de comunicação, chega para a ICU da injeção. Observaram isso? O sinal do sensor de velocidade não vai para o módulo da injeção diretamente. Ele vai chegar lá via rede. Ou seja, ele vai para o painel joga para a rede CAN, computador de bordo pega essa informação, módulo da injeção também pega essa informação. Então, não é direto. É via rede que chega para a injeção. Mas sabendo disso, caso peguem um carro que não marca no painel, já sabem que vai do sensor direto para o painel. Pino 2 do sensor para o pino A21 do painel de instrumentos. E nesse carro, o painel é uma unidade de comando. Não é um simples painel, tá? É um sinal do tipo onda quadrada, é um sinal digital, pois o sensor de velocidade é um sensor do tipo RAW. Ou seja, se o pino 2 é a resposta, temos os pinos 1 e 3 com positivo 12 volts e o outro é aterramento. Pino 2 é simplesmente a resposta que vai para o painel. Dá para medir até com canetinha de polaridade, pessoal. Se é positivo e negativo e resposta, canetinha no pino central, chave ligada, girou uma roda motriz, vai girar a caixa do diferencial, vai marcar, né, o sensor, ou seja, ele vai mandar pulso. Dá para ver com osciloscópio, dá para ver até com canetinha de
polaridade, ok? Fácil teste, eficiente, dá para testar tranquilamente o sensor. Na prática, esse sensor dá muito defeito de quebra quando se retira o câmbio. Vai tirar a caixa de transmissão para trocar a embreagem, esquece o fio lá atrás, meio escondido. Não vai descer a caixa, pronto. Ficou preso pelo chicote, quebra a tampa superior, né? Quebra a cabeça do sensor e aí já era. Só trocando o VSS. Detalhe importante. Cuidado com um defeito mecânico e você pensa que o defeito é eletrônico. Ou seja, pode estar quebrado o pinhãozinho que liga o sensor à cremaleira no diferencial. E aí não gira. Se não gira, não manda sinal. É aquele esquema, né? Vê lá o sensor. Tem resposta? Não, não tem. Tem positivo? Tem. Tem negativo? Tem. E não tem resposta? Tira o sensor fora, gira ele com a mão. Adapta ali um tubinho, gira ele com a mão. Opa, deu resposta? O defeito é mecânico. É lá no câmbio. Girando com a mão não deu resposta e tem positivo e negativo? O sensor está queimado. Pode trocá-lo sem sombras de dúvidas. Ok? Entenderam a interpretação? Sempre trabalhem com interpretação de sinal para entender pela resposta se tem ou não defeito na peça. Belezinha? Aqui na tela a nossa central, a ECU Marelli deste Uno Vivace e mais uma dica para vocês. A adaptação do corpo de borboleta é fundamental para que o funcionamento do motor seja sincronizado pelo sinal eletrônico do pedal, pela ECU e pelo corpo eletrônico. Ou seja, pessoal, quando liga a chave, tem um casamento. A ECU aciona a borboleta e fecha e vê o sinal do sensor do pedal. Para quê? Para ter um sincronismo entre pedal, entre borboleta e no meio desses dois, a ECU, a unidade de controle eletrônico do motor. Belezinha? Vamos à pergunta da nossa aula. Temos falhas intermitentes no corpo eletrônico? É comum ter falha no corpo eletrônico? Sim, né? Até comentei no começo da aula. Principalmente no conector elétrico, dá muito defeito de mau contato no conector que encaixa no corpo. Dá para substituir só o conector agora, é vendido separadamente, tá? Não é fácil para encontrar, mas é difícil, né? Encontrando, dá para trocá-lo e também defeito no corpo, mais precisamente no sensor de borboleta. Belezinha? Vamos ao espaço do nosso patrocinador e volto na sequência com o nosso plantão de dúvidas aqui no seu Mac. Olá, reparadores, sou o técnico Alberto da empresa MT Thompson e hoje a MT traz mais uma dica para vocês. Módulo de ignição 7746, o famoso módulo Rei, equipado no Monza Cadete Ipanema. A dica de hoje, antes da substituição do módulo, verificar alguns itens relacionados à parte elétrica, tais como cabos supressores, tensão alta do alternador, fuga de corrente, tampa do distribuidor se não está trincada, no distribuidor o eixo central para ver o aterramento, ali faz um potencial de massa com o motor. Falando em potencial de massa, há dois parafusinhos em cima do cabeçote, vão verificar, tirar, passar um limpa-contato, isso influencia no potencial de massa. Pois bem, fez isso tudo, aplicar a pasta térmica que a MT disponibiliza, toda na base metálica aqui, como dissipador de calor. Por quê, gente? Não fazendo esses itens, seguindo rigorosamente, vai continuar queimando. E trocando a peça em garantia, não vai solucionar seu problema completamente. Espero ter ajudado com as dicas do MT Thompson. Caso tenha dúvidas, por favor entrar em contato no 0800, no chat ou no Fale Conosco. Obrigado. Muito bem, alunos, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas. Perguntinhas da nossa aula selecionadas. Eduardo Pereira perguntou: se este sincronismo entre pedal, ECU e corpo estiver ruim, qual
sintoma principal poderá aparecer? Falta de aceleração. Se o sincronismo não estiver, não consegue acelerar. Vai entrar em emergência, aciona a luz de anomalia e aí não tem mais resposta nenhuma. Você pisa no acelerador, ele dá a impressão de abrir um pouquinho e não acelera muito. Ou seja, fica travado o sistema já em emergência e luz de anomalia acesa. Tá? No scanner você consegue sim fazer esta programação, essa adaptação. Nas aulas seguintes, né, a última aula desse módulo sempre é sobre scanner. Aí eu falo também um pouquinho mais sobre essa adaptação e sincronismo. Pedal, corpo e no meio, claro, a ECU. Felipe Donini de Paula. Como eu consigo achar defeito na linha sem o scanner? Fazendo as medições. Se você tem aí sinal de resposta, os valores de resposta, com o multímetro você consegue captar. Claro que isso é muito mais demorado, é mais lento, mas é possível, tá? Você consegue medir, hoje eu falei sobre o sensor de borboleta, sobre o sensor de pedal, ambos com o multímetro eu consigo testar a resposta. Claro, com o osciloscópio é melhor, com o scanner você ganha um pouquinho de tempo também, e o sensor VSS eu consigo testar com a canetinha de polaridade. Ferramenta simples e até bem barata. É só usar raciocínio. Tem que deixar a chave ligada para medir tensão em volts. Tem que deixar a chave ligada e girar a roda para ver o pulso da caneta de polaridade. Então tem que sempre analisar alguns componentes e entender a resposta. Se é em tensão elétrica, em volts, tem que estar alimentado, tem que estar energizado o circuito. Perguntinha do Diomedes, perguntou sobre o Focus, que nós falamos semana passada sobre regulagem de válvulas do motor, querendo entender muito bem se tem tucho hidráulico, como que regula válvula. Isso é recomendação da Ford no manual do carro. Você tem o quê? Tuchos hidráulicos com medida. Porque o tucho hidráulico ele faz uma compensação dentro do seu circuito hidráulico, para mais ou para menos. Mas você consegue ajustá-lo pelo tamanho do tucho no meio, para ter o quê? Maior possibilidade para lá ou para cá. Tá? Então isso consta no manual Ford. Na prática, nunca vi essa troca de tuchos hidráulicos por medida. Mas isso consta realmente no manual do carro, do Ford Focus, 1.6, 16 válvulas Sigma. Por isso que eu preferi manter isso em aula, ou seja, para vocês aumentarem mais o conhecimento, entenderem que também existe tucho hidráulico com medida. E isso pode ajudar a solucionar um defeito aí no seu dia a dia. Também uma pergunta geral do Juliano Ferreira de Freitas, tá? Professor, um cliente está com Vectra automático. Leve barulho ao levar a seletora para a posição engatado D, para R, 1, 2 e 3 e para P. Na posição N, tá? Normal. Isso com o carro parado. É normal? A mudança de marchas do câmbio automático sempre gera mudanças internas. Teremos o quê? Pequenos trancos. Mas isso é muito pequeno. Não é para ser um tum forte. Vectra, particularmente falando, estoura muito o coxim inferior do câmbio automático e aí dá um tranco violento. É muito comum em Vectra acontecer isso. Mas também não se pode descartar falhas internas no próprio câmbio automático, tá? Então é o que? Analisar. Verifique coxim, que é a parte externa, para depois ir para a parte em si da transmissão automática, ok? Itens importantes num sistema extremamente caro do veículo. Belezinha? Muito bem. Respostas efetuadas 100% para todos vocês. Vamos lá fazer mais o fechamento desse treinamento para vocês. Uno Vivace, aula de sensores parte 4 finalizou. Semana que vem demos sequência
com o atuador parte 1, já indo para a parte de comandados do módulo, ou seja, os itens que a ECU, após receber todos esses sinais de entrada que vocês viram até a aula de hoje, os sinais de entrada, os sensores, ela vai adequar isso, ou seja, vai seguir os mapas internos de forma muito rápida, ela é muito veloz, processa essas informações e comanda os atuadores, o que nós já começamos a abordar já na próxima aula. Belezinha? Ficamos por aqui, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.